Fala galera do NBA Rapina Manager, vamos aqui para mais uma análise. Agora a gente vai analisar a divisão Sudeste. Estou aqui com o Ícaro Carvalho, GM do New Orleans Pelicans. Mas torcedor dos Sixers. E também estou aqui com o Vitor Anderson, que é o GM do Houston Rockets. Bora galera, estamos aí. Bom, vamos para mais uma análise. Agora nessa divisão a gente vai analisar Charlotte Hornets, Washington Wizards, Orlando Magic e Miami Heat. Seguindo a ordem do Power Ranking, os times estão bem juntos, né? O rating dos times na mesma prateleira, praticamente. E o pior colocado, em 12º, é o Charlotte Hornets, do GM Fábio da Silva, nosso jogador do Nantes. Vamos aqui, ele vem com Red Jackson, Tim Hardaway, Red Bullock, Gordon Hayward, PJ Washington, Nicolas Batum, Hassan Whiteside, Bobby Portis, Wesley Matthews, JaVale McGee, Mike Conley, Goran Dragic, Fred VanVleet e Kelly Olynyk. Vamos começar com o Ícaro. O que você acha aqui do time do Fábio, Ícaro? Vamos lá. Eu já detectei aqui alguns contratos um pouco embaçados, né? O primeiro do Mike Conley, 12,7 milhões. Ele até começou bem aqui, 300. É um jogador já de 33 anos, que tende a cair, né? E não corresponder a esses 12 milhões. Apesar de que sempre foi um jogador bom, né? Ele tem o Fred VanVleet por 10 milhões, que é razoável, assim. O VanVleet teve uma boa temporada passada, né? Mas já é um pouco salgado. Tem o Gordon Hayward por 7,8 milhões. É um pouco de incógnito aqui. Ele vai ter um bom espaço no Hornets, porque o time não tem muita gente ali, né, para pontuar. Então pode ser que ele já começou bem, começou com 400. Eu gosto muito do Goran Dragic, com 4 milhões ali, um contrato muito bom para ele. Já começou muito bem. Tim Hardaway pontua legal também. Tá. E aí tem o PJ Washington, que não sabemos também. É um bom contrato, mas ele pode crescer. Como não pode corresponder, né? Um pouco de incógnita também. Eu acho que o Reggie Jackson, ele tá com pouco espaço no Clippers, mas pode crescer também, que ele é um bom jogador, e tá barato. Então, assim, eu acho um time mediano, não acho tão ruim, mas também não vejo tanta competitividade. Só para não esquecer também, Nicolas Batum, 1,3 milhões, 4 anos, foi uma excelente assinada. Ele foi para o time do Clippers, que para mim é um encaixe perfeito para ele, porque ele é um cara que é um bom coadjuvante, foi para o Hornets só para ganhar dinheiro, porque ele não seria franchise player de nenhum time. Então é isso que eu acho do time, razoável. Uhum. E você, Vitor? Qual que é a sua opinião sobre o time do Fábio? Então, esse time do Fábio aí foi um time também que foi montado, assim como os que a gente mencionou nas divisões anteriores, foi montado na última FA, né? A gente pode olhar aí os contratos, a maioria está em 2 aí, as peças que o Fábio manteve, que foi o Tim, o Mike Conley, que para mim, até hoje eu não entendo como é que ele não anistiou esse cara, né? Eu acho assim, é um time, ao meu ver, forte assim, no quesito de regular. Eu acredito que vai chegar bem nos playoffs, mas acho que no máximo a semifinal, não é time para chegar para ganhar. Porque você não vê nenhum grande jogador aqui no time do Fábio. Não consigo enxergar um cara que decide jogos, né? Ele tem um bom contrato aqui, uma excelente troca que ele fez com o Léo. Eu até falei, pô, como é que pode o Léo, experientão, e tomou essa mantada aí, que foi mandar o contrato do Gordon Hayward, que é 7,87. O cara vai fazer, acho que mais do que 350 lá no Hornets, se não se machucar, né? Mas assim, se você olhar bem o time do Fábio aqui,
ele gasta os 2 maiores contratos do time dele com armadores, que é o Van Vliet e o Mike Conley. O Mike Conley é 12,71 e o Fred Van Vliet 10,45, né? Então eu acho que ele investiu muito ou deixou de anistiar o Conley e poderia ter buscado outras peças na FA. Eu até estava observando o time dele, que ele acho que teve até um pouquinho de dificuldade para fechar o cap dele na reta final, né? Mas assim, ele tem posições interessantes. Essa assinada aqui do Nicolas Batum foi muito boa. Eu mesmo odiava esse cara. Jogo agora que ele jogou comigo agora acho que na sexta-feira, o Batum fez 500 pontos contra, não me recordo, agora na rodada de Natal. Tem esse o Macagi, que veio na troca com o Léo, que também foi, acho que, uma excelente aquisição para ele ali, vai fazer uns... Quer dizer, excelente, entre aspas, o cara tá no Cleveland lá, vai ter o Drummond, o Kevin Love, o Larry Nance lá. Assim, ele tem uns contratos aqui muito salgados, sabe? O Bob Portis, salgado, né? Eu esqueci. O cara 8,47 aqui, pô, esse cara é horrível, né? E esse contrato do Conley, eu acho assim, que tem boas peças, mas não é time para chegar longe, não. Eu acho que ele falhou muito nessa questão de apego ao jogador. Eu acho que se ele anistia o Conley e pega outras peças de mais valor na FA, porque tinha espaço. A FA foi, para quem tinha cap, dava para fazer um negócio bacana. Eu acho que ele pode ter falhado nisso, mas eu acho que é time para brigar ali entre os 4 primeiros do leste. Olha, eu sou um pouco mais pessimista que vocês. Eu acho que o time do Fábio vai para os playoffs pelo time que tem, um time de elenco completo, como a gente falou na última análise. É um time que tem bastante conjunto e para fantasy diário isso é muito importante. Mas eu não vendo nome a nome aqui, eu não vejo nenhum destaque grande. Eu vejo jogadores interessantes, principalmente o Van Vliet e o Hayward, e o PJ Washington, que o Fábio pegou no draft passado, que é uma boa promessa e anda muito bem. O Batum é justamente o que o Ícaro falou. Eu lembro quando o Batum era do Blazers, se eu não me engano. Era do Blazers. Ele era um coadjuvante ali, e aqui no Fantasy ele fazia os seus 300, 350, chegava a 400. Então ele não era o cara o go-to guy, sabe? O franchise player. Então ele valorava muito bem sendo nesse papel. No Hornets foi um horror, né? Ele nunca foi um jogador desse. Tentaram botar ele nessa posição. Ele ganhou um salário para jogar numa posição assim. E só ganhou dinheiro, como disse o Ícaro, né? Então, foi uma boa aquisição por 1,3. O Fábio, que tinha tão pouco cap, conseguiu usar bem esse cap, né? Ele até ficou bem perto de pegar o cara que era restrito dele, que era o Okogie, que se não me engano... Isso. Eu não lembro agora para quem foi. A gente falou dele, eu não lembro agora. Foi pro Knicks, foi pro New York Knicks. Felipe quem levou ele. Então, ele ficou bem perto de pegar ele também, então era um cara até que ele queria, mas não conseguiu e ficou bem preso, restrito ao cap, né? Para as próximas temporadas, é um time que eu vejo bastante flexibilidade nele, conseguindo ali anistiar contratos grandes do Conley, do Bob Portis, são contratos que, numa troca para um pessoal querendo anistiar, eu acho que vai muito bem, recebendo alguns jogadores ou recebendo um inspirante. Acho que ele consegue alguma coisa interessante nisso. Então, eu imaginei exatamente isso nessa questão de troca para anistiar, porque ele tem 2 jogadores para anistiar, né? O Mike Conley e o Bob Portis, jogadores claros assim, de anistia. Então, mas se é que a gente pode dar... Pode falar, Rafa. Não, continua, pode falar. Não, eu digo assim, se é para surgir alguma dica, se ele pegar lá na reta final e estiver brigando por algo, ele pode entregar esse Conley por algum ativo interessante, para alguém que queira anistiar já o Conley na próxima temporada. Então já é uma abertura para ele, né? Para quem quer se livrar de contratos longos e tudo, pode ser um adendo para ele nessa reta final aí. Então, aí por isso eu vejo um time bem mediano. Eu não vejo ele indo para a semifinal de conferência. Eu vejo times melhores do que esse que a gente analisou já. Então, é um time que vai ficar ali primeiro round, ou campeão, vai ser o campeão da mini-liga, né? Talvez, sabe? Tudo isso, cara, eu acho que... candidato a ganhar uma pique na mini-liga. Exato.
Mas o Fábio conseguiu montar bons times, né? Chegou longe, se não me engano, na temporada passada também. Já foi campeão. Acho que ele nunca deixou de ir para os playoffs. Ele sempre tá brigando ali. Não tenho certeza disso, mas eu Foi acho campeão há pouco tempo, né? e ele conseguiu montar um elenco bom aqui, tipo, de certa forma, para as últimas temporadas. É que quando você monta o elenco que funciona para uma FA, talvez ele não funcione para a FA seguinte, sabe? Para a temporada seguinte. É o caso do Porres. O Bob Porres, a gente achava que ele ia destruir no Knicks, sabe? Era tipo essa ideia, ele foi um horror, mas achava que ele ia ser um cara de 400 e pouco. Era a ideia em relação a ele. O Whiteside, a mesma coisa. O Conley achava que ia manter também, não foi bem. Então, a gente, de um ano para o outro, muda bastante. Então, esses contratos de 4 anos acabam pesando bastante, né, para uma equipe. Enfim, vamos passar para o próximo, então. A próxima equipe que a gente vai analisar é o Miami Heat, do GM Ricardo Cardoso. Tá na posição 11, o Charlotte estava na posição 12 e o Miami na posição 11 do Power Ranking. E ele vem com um elenco completo de 15 jogadores, com DeJounte Murray, J.J. Redick, Jordan Poole, T.J. Warren, Davis Bertans, Jay Crowder, Domantas Sabonis, Moritz Wagner, Bryn Forbes, Trey Lyles, Jamal Murray, O.J. Anunoby, Trevor Ariza, Sekou Doumbouya e Kenrich Williams. Vou começar agora com você, Vitor. O que você acha aqui do time do Ricardo? Cara, o time do Ricardo aí que ele investiu também bastante na última, na FA de um ano atrás, né? E acabou que trocou a maioria dos jogadores. E na última FA ele tinha quase 70 de cap. Eu lembro que ele pegou o DeRozan, pegou o Collins, pegou o De'Aaron Fox. E você vê agora o time dele aqui totalmente diferente. Eu acho que poucas peças que ele pegou no ano passado estão com ele agora, né? Mas ele tem, eu acho que um dos melhores contratos para center, que é o do Domantas Sabonis. Eu acho que esse contrato de 14 aqui vai valer muito a pena. Ele vai ser o líder lá no Pacers, né? Eu acho que ele se precipitou nesse contrato aqui do T.J. Warren, do Pacers. Acho que 6,40 foi muito. Talvez se iludiu com a última temporada dele. E, assim, eu estava olhando aqui, tem o Jamal, né? Eu não sei como é que vai ser se vai ser aquele Jamal dos playoffs pelo Denver ou se vai ser aquele cara da regular de 300, 350 de média. Eu vejo, time bem nivelado, assim, nem tão ruim, nem tão bom, assim. Acho que vai brigar ali por uma sexta, sétima vaga dos playoffs ali. Não consigo enxergar esse time do Ricardo indo longe, não. Não vejo... Tem o Sabonis ali, que pode decidir num dia, mas só tem ele. Não tem outra peça ali. Esperar um lampejo do Murray, sei lá. Não vejo esse time do Ricardo indo muito à frente, não. Em questão de flexibilização de cap, ele vai sofrer um pouco com isso, porque eu acho que na próxima temporada ele só tem o Anunoby, que é um bom contrato, né? Esse do Anunoby aqui, mas vai sair do time dele na próxima temporada. Tem o JJ, que também expira. Bem razoável mesmo, razoável para ruim, assim, sendo sincero, esse time do Ricardo aqui. Eu acho que se pegar off, você entra a sexta e a sétima vaga. É algo até que me surpreende, porque toda a FA ele tem muito cap para poder investir. Acho que está faltando dar um up a mais para poder acertar e montar um time bem competitivo. Olha, eu sou mais ou menos a sua opinião. Eu acho que é um time um pouco pior do que o time do Fábio. Você falou agora dos contratos, do contrato que ele está precisando de anistiar alguém lá na frente, né? Seria um bom parceiro de troca para o Fábio, por exemplo, que tem 2 contratos grandes, assim, que ele devia se interessar, pelo menos eu acho, né? Analisando aqui. É um time que tem conjunto, eu enxergo nomes interessantes, eu gosto do Bertans, eu acho que ele que é um bom jogador e foi bem na temporada passada. Eu gosto desse calouro não é calouro agora, mas esse jogador novo de Detroit, o Doumbouya, eu assisti ele jogando ontem, achei que é um jogador que promete.
tem boa defesa, tal, ataca bem. Alguns contratos que ele deu nessa FA eu não concordei muito, tipo o do Jamal Murray. Eu não acredito que o Murray vai ser aquele jogador de playoffs em uma temporada regular. Ele sempre foi bem apagado em temporada regular e provavelmente não deve ficar ali na média de 300, mais ou menos, o que não vale muito pagarem 9,6 M nele, tipo, eu não concordo. O contrato do Forbes, pelo mínimo, eu acho interessante, mas eu também não acho um jogador que é mais do que isso, é um jogador para mínimo mesmo. E do TJ Warren, eu gostei do contrato, cara. Eu achei que valeu a aposta por esse valor, assim. Discordando um pouco do Vitor, eu acho que foi uma boa... Por ter ido para o Oculta, foi uma boa no geral, assim. Mas tirando isso, o elenco carece ainda de um jogador... de um elenco de apoio um pouco melhor para o Sabonis. O Sabonis é um jogador que é capaz de ganhar um jogo, mas que no total, assim, no total para um elenco, eu acho que ele parece estar numa prateleira muito distante dos outros jogadores, sabe? Talvez o Jamal Murray seja uma peça de apoio boa, mas só também. Então eu acho que é um time que talvez brigue, talvez não chegue nos offs. Está indo muito mal na temporada aqui, ele não ganhou nenhum jogo por enquanto. Então ele vai brigar ali para chegar nos offs, mas talvez nem consiga. E você, Ícaro, o que você acha aqui do time do Ricardo? Eu concordo com vocês, na maioria das coisas aí. O Domantas, eu virei fã dele, assim, vendo o jogo dele. É difícil marcar, ele se impõe muito no garrafão, mesmo não tendo muito em posição física, mas ele é muito habilidoso. É difícil bater o jogo dele ali. O DeJounte Murray é aquele cara que divide opiniões um pouco, assim. Eu acho que ele tem pinta, assim, de ser um bom jogador, mas 6 milhões... parece exagerado para ele. O TJ Warren, não sabemos se ele vai manter uma média muito alta, porque a temporada passada ele foi muito bem, ele já começou mal, é um pouco duvidoso também, mas eu gosto do jogador, eu só não gosto desses contratos médios, assim. Você tem o J.J. Redick, que por ser Spira ali, tá beleza, só que ocupou ali 6 milhões também, não vai fazer tanto. Então, são esses jogadores aí que travam um pouco o time dele. O Jamal Murray, a gente já esperava um pouco de overpaid, né, na FA, porque ele teve aquele absurdo de desempenho na bolha lá. Aí vai de, tipo, ele não é muito bom para manager, né, cara? Ele depende da pontuação. Então, assim, tende a ser overpaid isso aqui. Mas eu acho que é mais ou menos válido a aposta. E o pior, o que mais fode o time dele de não ser tão muito competitivo, são 6 jogadores ali que eu contei que podem não produzir quase nada, que é o Moritz Wagner, o Sekou Doumbouya, o Jordan Poole, Trey Lyles, o revista Forbes lá e o Trevor Ariza, né? Então isso ferra demais. Revista Forbes foi foda. Tem o Kenrick Williams ainda, que é mais ou menos, né? 3 milhões. Mas então, 3 é bastante, né, cara? O Kenrick Williams é jogador para 1,5 no máximo. Assim. Eu acho que até o meio da temporada, uns 4 ou 5 desse time aqui já vão pegar o beco aqui. O Ricardo gosta de trocar bastante. O DeJounte Murray deve sair. Eu acho que ele deve se livrar também do Jamal, mandar para alguém aí. Se for no mesmo ritmo do ano passado... Nesse time. Desculpa, ele vai ter que mexer nesse time, até porque ele está sem pique 1, e ele está sem cap também. Então, né, um time que futuramente não tem uma perspectiva tão boa também, a não ser que ele faça mexidas interessantes. Tem muito jogador ali, come cap, né, que nem você falou, sabe? Jogador que não vai jogar. Os caras que comem e não jogam. Mas é difícil também, esses contratos são bem difíceis de mexer, cara. Não é tão tranquilo mandar um cara assim de salário. Se é de salário alto, vale a pena para você anistiar. Mas se ele não é de salário alto, tipo, tem esse problema, sabe? Uhum. E ainda mais que agora a gente tem praticamente todos os GMs participativos. Antigamente você conseguia enfiar esses contratos aí em GMs que não eram tão participativos e tal. O cara às vezes só tava cheio de você estar enchendo o saco dele no WhatsApp. Aí vai, beleza, aceitei lá, pode confirmar a troca.
E agora não, a galera você vê mais aquela competitividade, né? Praticamente todos estão ali presentes e tudo. Fica mais difícil você conseguir aquelas mandadas que faziam há 2 anos atrás. Eu Eu lembro. mesmo, eu ficava puto, às vezes eu falo, não, beleza, pode fazer lá a troca lá que eu aceito. Eu mesmo tive uma época no manager. Eu lembro que eu fiz. A gente teve uma troca, não foi, Rafa? Eu passei os contratos bonitos assim para você. Foi nesse estilo aí mesmo. Contratos come cap. Beleza, vamos passando agora para o próximo. A equipe do Morrone. Vamos lá. Morrone, que é o Washington Wizards. Ele está na 10ª posição do Power Ranking, bem junto aqui no rating, junto com o Miami e Charlotte. E ele vem com Ben Simmons, Markelle Fultz, Dylan Windler, Kevin Durant, Kevin Love, Patrick Williams, Jaren Jackson Jr., Blake Griffin, Nico Mannion, John Wall, Tyler Herro, Cam Reddish, Carmelo Anthony e Jamaica Green. E ainda tem aqui, ele assinou também com o Klay Thompson, que vai ficar fora da temporada, né? Bom, eu começando a analisar desse time, eu acho que é um time que o Morrone, ele sempre foi um GM que montou times horríveis, né? Muito tanque eterno. ele sempre foram muito raras as oportunidades que ele foi nos playoffs. Então, na temporada passada, ele fez isso. Vou montar um time para a próxima. Pegou alguns contratos interessantes, tipo não interessantes, mas alguns contratos pensando na próxima, como o Blake Griffin. Pegou também o John Wall e o Kevin Durant. Agora, teoricamente, eles estão saudáveis e é hora de ele render. Então, você vê que é um time bem forte por conta disso, porque tem salários baixos para jogadores que pontuam muito bem e conseguiu nessa FA ainda pegar alguns contratos interessantes, como o do Ben Simmons por 10 milhões, que é muito bom, na minha opinião. Também o do Kevin Love eu não achei ruim, tá bem na média, assim. O draft ele pegou o Patrick Williams, que já tá de starter ali no Chicago Bulls. E tem um elenco de apoio muito bom, como o Tyler Herro, o Cam Reddish está indo bem também lá no Atlanta Hawks. O Dylan Windler, mais ou menos, mas pode ter espaço no Cavs também. O Markelle Fultz também está indo muito bem lá no Magic. O Jaren Jackson, não sei quanto tempo ele vai ficar fora, mas também é um jogador muito interessante, né? Pique alta no último draft. Então, para mim, é um dos times que, por todo esse elenco aqui, e se os jogadores se manterem saudáveis, o que é muito difícil, na minha opinião, porque só tem cada jogador de vidro aí, sabe? Mas é um time que, para mim, briga pelo título tranquilamente junto com o New York Knicks. Agora, e o que você acha aí, Ícaro, do time do Morrone? Para começar, né, o Morrone, que tem o apelido de tanque eterno, ele fez uma troca bem polêmica no draft, né, para não dizer horrível, ao meu ver, né? Teve gente que ainda falou questão de contrato, mas ele trocou a 6 por 16 e não ganhou nada nisso. Acabou dando sorte, porque sobrou o Patrick Williams aí embaixo. A galera deixou passar aí, principalmente o Vial, deixou passar aí 2 vezes. E assim, Sim, e ele foi muito subestimado, porque ele sendo a 4ª escolha, ele vai jogar. Né? Não tem como não jogar. Faz todo sentido. Então, assim, foi uma boa o Patrick Williams. O Morrone, ele que fez pirraça aí para não ter draft, né? Geral, a reset da liga, porque ele veio esperando o Kevin Durant aí, né? Por muito tempo, e o John Wall também. Eu acho que, igual o Simon falou, tem jogadores aqui que tem chance de quebrar, e aí vai foder o time dele todo. Tipo, Blake Griffin, Kevin Love, Wall, principalmente. Tem o Jaren Jackson também, que eu não gosto muito desse contrato, apesar de eu gostar de jogador. 5.6 eu não confio tanto, mas de boa também, né? Não gosto desse Dylan Windler, nem Jamaica Green ali, tá paia também. Nico Mannion não vai jogar, apesar de ser jogador até razoável, não vai jogar. E também não gostei da assinada com o Klay Thompson, porque se ele for voltar, daqui a 2 temporadas nosso manager, ele vai voltar quebrado, né, cara? 2 lesões foda que ele teve. Então, acredito, né? Ainda mais o Morrone, que preparou esse time para ser competitivo, pensar em próxima temporada, eu não gosto tanto. Mas concordo que é um bom time, porque tem um Fultz ali, tem todos esses jogadores que a gente falou. O Fultz
é muito bom para manager. O Reddit também já mostrou que é. Ele assinou barato com o Ben Simmons também. Pechincha aí poderia ser mais, né? E é isso. Acho um bom time, mas eu não boto muita fé. Eu acho que é um time para nadar e morrer na praia, assim, claríssimo. E você, Vitor, o que você acha? Cara, assim, eu acho que se a gente pegasse esses times e colocasse no NBA 2K, né, eu acho que esse time do Morrone aqui era liderado o melhor elenco, era certeza de ser campeão. Mas brincadeiras à parte, assim, levando pelo lado do jogo aqui, eu acho que ele tem o melhor time, ao meu ver, pelos nomes que ele tem. Ele tem o Kevin Durant, Kevin Love, o Ben Simmons, o Blake Griffin, o John Wall, todos jogadores que, querendo ou não, acho que já foram All-Stars, né, se você for parar para ver, e nenhum é contrato absurdo. Eu gostei, divergindo do Ícaro, desse contrato do Klay Thompson, porque, querendo ou não, ele pode pegar um bom ativo de um concorrente que pense daqui a uma temporada, ele pode usar esse cara como moeda de troca, porque o Klay Thompson daqui a 2 temporadas vai estar valendo 2,60. Então, eu acredito que é um bom contrato. Por mais que ele volte quebrado, mas eu acho que ele deva render ainda um pouco. Então, o Morrone pode usar esse jogador como moeda de troca numa reta final, numa deadline e tal. Ele, se você for pegar o time dele aqui, pô, ele tem o Ben Simmons por 10, o Fultz, Duran, sem comentários, como o Duran voltou aí, né? Não tem nem o que discutir. Duran por 3,64 é sacanagem. O Kevin Love. Agora, qual o problema aqui, cara? O problema aqui que a gente vai olhar aqui no time do Morrone apesar de estar no início agora da temporada, são as lesões. O Kevin Love é de vidro, né? O John Wall, não sei como também. o John Wall, não sei como é que ele vai voltar, ele passou 2 anos parado, então é uma incógnita, apesar de ver a pré-temporada dele aí, mas querendo ou não, com basquete de alto nível que é na NBA, um jogador passar 2 anos parados pode influenciar. O Blake Griffin, eu não sei, mas aqui já está mostrando que ele está com a bandeirinha vermelha aqui, né? Então, mas é outro jogador também com histórico ruim quanto a lesões. Eu não, apesar de gostar do contrato do JJ aqui, o Jaren Jackson Jr., mas ele não joga essa primeira temporada do Manager. Eu pesquisei porque eu ia trocar o Valanciunas, mas quando eu vi, ele não volta, ele vai voltar só no final da temporada, lá para janeiro ou para lá. Então, pelo que eu tinha visto, ele vai perder a primeira metade da temporada. Então, para o Morrone que tenta brigar já pelo título agora, eu acho que isso aí é uma bola fora. Para quem está querendo brigar pelo título agora. Ele pode voltar nos playoffs, né? Dessa primeira temporada. Possa ser que ele venha voltar nos playoffs, né? É um bom contrato, mas para quem está brigando por título agora, pode ser como é que se diz? Um problema para ele. Né? Mas, assim, em questão aqui do time aqui no papel, esse Tyler Herro aqui, o cara é muito bom, esse cara do Miami aqui. Eu não sei se ele vai render na quadra, no manage como ele rende na quadra, porque eu assisti os jogos desse cara aqui, esse cara é muito bom, tem um futuro enorme na liga. O Anthony aqui tem essa questão de ser velho também, mas é um contrato bacana e tal. Pô, eu acho que esse aqui se não for o favorito número 1, ele tá no top 2, top 3 aqui da liga aqui. Eu acho que o time dele é muito bom mesmo, muito bom, para brigar nas cabeças. Eu também só tentaria também, pelo que a gente já falou, que é um time que tem poucos aspirantes, então isso pode um pouco prejudicar ele também no futuro, ter problema com cap, ter problema com o jogador. E é um time que vai 14 times aqui, ele vai conseguir assinar com mais um, mas que ele pode ter problema com cap. O Ícaro falou também do Jermichael Green, que não vai jogar. Eu acho que ele pode ter também uma posição de role player lá no Denver, como teve o Grant na temporada passada, mas eu acho que não com tanto destaque, mas eu acredito que ele tem alguns minutinhos, sim. Então, eu sou da mesma opinião do Vitor. Eu acho que o time se mantendo saudável é um time que vai brigar muito forte pelo título aqui, mas eu acho que é muito ele pegou muito jogador de vidro mesmo. Então, eu acho muito difícil o time não se manter inteiro da forma que está hoje. E se o time quebrar, ele não vai ter muito como repor, porque por conta do baixo cap que ele tá.
Mais alguma coisa que querem falar? O time do Morrone? Vamos para a próxima, né? Mas, assim, em geral, assim, até o momento, dos que a gente analisou, é o melhor time, na minha opinião. Dos que a gente analisou. Na minha, não. Eu ainda acho que, por enquanto, o time do é muito forte, cara. Como é? Eu não escutei, não. Eu acho que o time do Knicks é muito forte, sabe? Eu acho que seria muito... O time... Não sei, é difícil dizer, sabe? Talvez em uma série longa de playoffs... Talvez em uma série longa de playoffs esse time do Morrone inteiro leve vantagem por conta do conjunto maior. Mas eu vejo enquanto o time do Knicks o mais forte por enquanto. Mas vamos continuar então com o time analisado da vamos lá. Leste. O Orlando Magic, que está na segunda posição do Power Ranking, o time do Rodolfo, que vem com Trey Burke, Devin Booker, Dillon Brooks, PJ Tucker, Julius Randle, Marvin Bagley, Andre Drummond, Richaun Holmes, Daniel Gafford, Kevin Huerter, Damian Lillard, Grayson Allen, Aaron Baines e Al-Farouq Aminu. Vamos começar agora então com... Vamos começar com quem? Com o Ícaro? Pode ser com o Ícaro. Começa aí, Ícaro. O que você acha aqui do time do Orlando Magic? Já começo falando do Lillard, que eu fiquei meio pensando em ir nele na FA, né? Porque eu precisava de PG, e acabou que assinar por 12 milhões com o Lillard, eu achei uma pechincha, porque o Lillard é top player na NBA e ele produz bons números também. Apesar de que tem aquela questão da saúde dele, né? Nunca se sabe. Pode ser que outros caras sejam mais confiáveis, mas eu gostei da assinada. Com o Drummond, ele é o típico cara para manager, né? Ele pega rebote muito fácil, cara. E aí no Cavs ali, vai condizer. Muita gente pode achar overpaid por não gostar muito do jogador, só que para manager ele é bom. O Julius Randle, eu gosto dele, tá com um contrato muito bom também. Eu acho que ele é uma máquina assim de fazer ponto e rebote, assim, tipo, pode até melhorar os números, né, em relação à temporada passada, não sei, tenho essa impressão. Mas aí, vamos lá, eu tô vendo que o elenco de apoio dele aqui, de ruim aqui tem o Al-Farouq Aminu, que nem sei se vai jogar, o Daniel Gafford não vai jogar. O Booker, não sei porque tá com essas médias baixas, mas outro cara muito bom do time dele, né? Com 13 milhões, eu acho bom pro Booker também. O cara é muito top jogador da NBA, muito foda ele. Não sei tanto para manager, eu não lembro se ele faz tanto assim. Vai ser os 400, viu? Mas naquela época naquela época ele metia 50, 60 pontos por jogo, sabe? Então, depende, né? Talvez ele não seja tão bom para mim e tal, mas ele é top jogador, vai sempre produzir, muito foda. E é isso, assim, tem uns caras muito mais ou menos aqui, tipo o Trey Burke, o tal, aí Richaun Holmes e Marvin Bagley, não se sabe, né, o que eles vão produzir, são meio irregular. Grayson Allen também tá até legal aqui no começo, o Aaron Baines, mas são todos jogador mediano. Então, assim, não acho o time ruim, porque tem 3 caras que produzem muito. É competitivo até, mas não vejo nada de especial nesse time. É isso. E você, Vitor, o que você acha desse time? Cara, eu vejo o time do Rodolfo já com um bom time para essa temporada. Eu acho que todo mundo estava aquela incógnita, o que é que o Rodolfo vai fazer na FA, porque ele só tinha um contrato do Booker, né, e tinha renovado com o Marvin Bagley, né, o cara lá do Sacramento, que é 2 posições, combo. E todo mundo estava esperando, o que será que ele vai fazer? Vai pegar os caras lá barato, não sei o quê. E eu acho que essa reta final de FA dele aí foi magnífica, cara. Ele pegou o Drummond por 11,9. Eu achei uma pechincha por ser um jogador de estatística. Basta você ver na época dele do Pistons, eu acho que não vai ser diferente lá no Cavs, ele vai continuar com essas médias.
Pegou o Lillard por 11,9, assim, acho que foi se não foi a maior, tá entre as melhores pechinchas do mercado, porque era um cara que é um cara que chama a responsabilidade, jogo para si. Eu sou fãzaço do basquete desse cara aqui e tudo. É aquele cara que na hora do vamos ver pede a bola para ele e tudo nos momentos finais assim. E é muito bom para fantasy. O cara pontua bastante. Tem o Julius Randle, né? Eu acho que esse cara vai ser um dos líderes, apesar de ser uma bagunça enorme no Knicks, mas eu acho que ele vai ser um dos líderes lá. Eu acho que ele vai manter pelo menos uma média de 300, 350 mais. E quem é o outro aqui que ele pegou agora foi ele tem como center reserva, né? O Baines, no Toronto, que acho que estava como titular lá, começou como titular, não sei se vai continuar. Esse Alfaro Camino, ele vai jogar, pô. Ele, nessa primeira temporada agora, quem tá fora lá é o Jonathan Isaac, que rompeu o ligamento do joelho. Aí esse cara, quem vai ter espaço lá, a partir de janeiro, esse cara tá voltando lá. Eu até pesquisei, falei, o Rodolfo pegou esse cara aqui, fui pesquisar pelas fontes que eu vi, ele deve voltar agora, então ele vai ter um bom espaço lá no Orlando, né? E é pelo contrato mínimo, isso são 2 anos. Eu acho assim que talvez esse time do Rodolfo não brigue agora nessa temporada, mas eu acho que para a próxima aí, com a maioria dos rivais que a gente citou aqui, que era o New York Knicks, o Milwaukee Bucks e o do Morrone, né, que os contratos podem estourar devido a estar bem carregado, e esse do Rodolfo aqui, ele não pegou tanto contrato alto, ele tem um monte de expira aqui, ó, se você for olhar. Tem o Trey, tem o Ertz, quem é o Holmes também, então ele vai ter um espaço. Ele tem espaço ainda no cap ou não? Tem não, né? Só que não tem espaço no cap, Tem para um só que jogador. esses expiras, eles são baratos. Baratos, tem isso, assim. Assim, eu falei que o time dele tem nada especial e tal, mas assim, realmente, eu falei 3 jogadores grandes, são 4 na verdade. 4. Mas aí ele vai depender, assim, de outros caras do elenco adjuvante corresponder. Porque uns caras meio não confiáveis que por 5 milhões, sabe? PJ Tucker, Marvin Bagley, Grayson Allen, Baines. O Hurt, eu acho muito bom esse contrato, né? O cara produz. Isso, muito. também é. E é combo também, né, cara? Acho que um dos segredos desse manager é jogador combo. Acho que faz muita diferença. Esse Beagle aí, se ele se manter. É Beagle mesmo que pronuncia? Eu tô chamando daquela raça. Bagley, né? Bagley. Bagley. O Bagley. Pronto, esse cara aí, se ele se manter saudável, ele promete bastante, né? Acho que ele faz a segunda ou a terceira escolha do draft do Doncic. Então, pô, eu acho um time bacana do Rodolfo aí, cara. Acho que é time para. Pronto, a gente tá praticamente finalizando, né? Falta ainda o Rafa dar o parecer dele, né, no time aqui. Falta. Então vou esperar o Rafa falar e depois a gente toca no resumo geral dessa conferência aí. Tá. Então, a minha opinião é que esse time não é o segundo melhor time do manager até agora, sabe? Ele tá na segunda posição do Power Ranking, mas eu vejo esse time abaixo do Washington, por exemplo. Tem vários jogadores, o Damian Lillard, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano era um contrato, o jogador que mais, com maior pontuação de toda a FA. E ele saiu por 11,9, o que pra mim é um puto estilo. É muito, foi uma... Sobrou, que tá o problema, né? Ele sobrou pra Oculta. Pra Oculta, com certeza, ia sair um salário muito baixo, né? Que aí você já tem cap das franquias, tudo, todo mundo já gastou o cap na FA, você vai sair com contrato baixo. Então foi um contrato excepcional aqui pro Rodolfo. Junto com ele, o Andre Drummond também foi um contrato excelente. O Bagley por 5,5 para mim é um contrato excepcional. O Randall por 7,8 foi um contrato muito bom também. Então foi uma FA beirando a perfeição, na minha opinião, do Rodolfo. Ele esperou até o final e colheu frutos depois. Agora, ele tem vários jogadores aqui, que nem vocês pontuaram, que não devem pontuar tanto como um elenco de apoio. O próprio Gafford, o Holmes, o Brooks também, eu já tive ele, eu acho um jogador para fantasy, um jogador muito ruim. O Trey Burke também. Então, é um time que ainda eu acho que falta um pouquinho mais para ser um time top, que nem os outros times. Então, é um time que para mim chega nos offs tranquilamente, provavelmente passa da primeira rodada,
mas ali eu acho que é um time que em uma série de 7 não bateria New York Knicks, não bateria o Washington Wizards inteiro. Para a próxima temporada, eu já projeto que esses vários jogadores desses ruins que a gente aqui comentou, desses que provavelmente não são tão bons, como Burke, como o Gafford, como Holmes, como o Allen, que talvez tenha espaço agora, mas ele também nunca rendeu tanto, com eles expirando e anistiando um contrato, o Rodolfo tem como montar uma máquina com esse time, na minha opinião, sabe? Mas não tem muito cap, né, na verdade. Mas ele, tendo esses inspirantes e conseguindo anistiar alguém... Ele vai precisar só um elenco de apoio, são as peças-chave. Exato, ele vai conseguir jogadores que jogam, provavelmente. E ele tem jogadores... Ele não tem ninguém para anistiar, né? Ele não tem agora, mas ele pode... O Rodolfo, ele troca tanto quanto o Allen, entendeu? Então, ele pode anistiar o PJ Tucker na próxima temporada, que é um salário que vai ser bem 6. Então, o Rodolfo conseguiu montar, como eu diria, um esqueleto por um time excepcional, com contratos ótimos, com jogadores que muito provavelmente vão render agora e vão continuar rendendo. Então, para mim, é um time que talvez para essa temporada não seja um dos melhores, mas para a temporada seguinte vai ser provavelmente muito dominante. Eu tenho uma observação também pelo Rodolfo, que ele tem... Ele teve metade das picks quase de segundo round, né? Então ele tem vários jogadores de reserva. E aí, por exemplo, eu só não sei como é que ele vai encaixar aqui, porque ele tá sem... Não tem espaço, né? Se um cara for bem, ele pode... Deixa eu ver aqui, ele tá com 14 jogadores, 13 jogadores, ele pode colocar 2, mas ele tem cap só para 1. Tem esse detalhe aí também, que pode ser que, com quantidade de jogadores, pode ser que um deles destoa, né? Uhum. Ele tem a opção, como vai ficar até o final da próxima temporada, ele tem a opção de se alguém destruir lá, começar a jogar muito bem um calouro desses de segunda rodada, ele tem a opção de também botar no elenco, que é mais uma vantagem para ele, né? Isso. Se não me engano, são 8 jogadores, que ele tem 8 ou 9 jogadores, bastante jogador. Vocês querem completar mais alguma coisa do time do Rodolfo? Não, do time do Rodolfo não, acho que a gente podia só fazer um pequeno resumo aí dessa conferência, né, da Conferência Leste aí, que a gente falou. Eu ia pedir para vocês apontarem quem que vocês acham que são o melhor time. Eu acho o pior time, acho que todo mundo concorda aqui, mas vamos falar também. Qual é o palpite de vocês? Olha, posso começar. Nessa divisão, eu acho que o Morrone e o Rodolfo, eles estão com o time muito parelho, eu acho. O Rodolfo começou mal, uma vitória e 4 derrotas. O Morrone já 3-2. Mas eu acho que eles vão brigar os dois pela ponta. Não consigo apontar um favorito, não. E os outros dois times não estão tão diferentes, não. Acho que o Miami Heat é pior, já começou 0-5. E o Fábio tem um time mais ou menos ali. Uhum. Pode ser que dê trabalho, não é absurdo. Mas claramente o Washington e o Magic. Mas, Ícaro, em relação à conferência no geral, que a gente analisou todos os times da Leste, quem que você acha que é o melhor time, assim, que você aponta? Eu achei que era só a divisão, que a gente analisa agora. Mas, assim, o New York Knicks, eu acho o melhor time que eu vi. Eu gosto do time do Alan, eu gosto do time dos dois, Orlando e Washington também, apesar de... Enfim, eu acho o Knicks e o Bucks um pouquinho acima, o meu palpite mesmo, do Magic e do Wizards. Mas esses 4 aí como os melhores. E você, Vitor? Então, essa Conferência Leste aí, eu acho que dá para dividir, né, ao meu ver, em prateleiras. Eu acho que na primeira prateleira está o Milwaukee Bucks, que é o time do Rafa, o New York Knicks, o time do Felipe, e o Washington Wizards, o do Morrone. Eu acho que esses 3 aí vão brigar partida a partida pelo título da conferência, quiçá até o título da liga, né? E na segunda prateleira ali eu colocaria o time do Alan, Filadélfia, colocaria o time do Rodolfo, Orlando, e já na beirada ali o time do Rafael, o
o Hornets, né? E ali na reta final ali ia ser briga de arranca-rabo ali essas duas vagas finais ali, que ia ficar o time do Ricardo, o Heat, ia ficar o Boston Celtics, que eu também acho que é difícil pegar, talvez o time do Garcia. Tem o Pacers, que é o do Léo, mas eu acho que ele, pelo que eu conheço dele, eu acho que ele vai soltar o tank aí no time dele. Então, eu acho que nessa conferência, assim como eu disse, esses três primeiros aí, o Bucks, o Knicks e o time do Morrone, o Wizards, são os três favoritos aí. E eu, se fosse para apostar aí, no dia a dia, se tiver saudável, eu iria no Wizards, que seria o grande vencedor aí. Eu sou mais ou menos de acordo com esses três times que você falou, Vitor. Eu acho que Wizards, Knicks e o Bucks são os principais times da conferência. Eu diria que entre os três eu apostaria no Knicks para ser o campeão. E com o Morrone um pouco atrás, porque eu não confio muito no time se manter saudável. Então, eu diria que Knicks, Wizards e depois o Bucks, mas o Bucks também eu não botaria longe. Para mim seria qualquer um dos três ali tem muita chance. Numa prateleira um pouco abaixo, o time o time do Alan e o do Rodolfo, eu acho que são times bem parecidos, assim, no papel, sabe? Eu acho que devem render praticamente a mesma coisa. Então, entre esses 5 times, são times que eu já, tipo, garanto mais nos playoffs. Seguindo daí, aí a coisa aperta, que nem você falou, né? Eu vejo o time do Nets e do Detroit muito mais abaixo. Então, eu não acho que eles vão conseguir pegar os playoffs. O Miami Heat eu também acho que deve ficar de fora dos playoffs também. São 4 times, se eu não me engano, ficam fora dos playoffs. Então, eu diria que esses 3, talvez o time do Léo. Talvez o time do Léo também fique fora dos playoffs. Seria o meu palpite de agora. Mas eu acho que Detroit é disparado o pior time daqui por enquanto. Então deve ficar assim a conferência. Querem acrescentar mais alguma coisa? Está tranquilo, né, pessoal? Eu tá primeira. Então, valeu. Daqui a pouco a gente vai fazer a conferência, começar a analisar a conferência Oeste, mandar aqui para vocês. Sigam a gente também lá no Instagram, no Rapina Manager. Daqui a pouco a gente começa com as entrevistas também. Vamos ver se a gente faz umas entrevistas por Meet também. Acho que fica bem legal. E a gente se encontra por aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Ícaro. Obrigado, Vitor. Abraço.